6 de março, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura com Rosânia e Lana. Hoje nós estaremos lendo Deuteronômio 29 ao 31. Vamos lá? São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas, quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo, então lhes disse: quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante 40 anos, ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber. Mas Deus lhes deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor, nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram com seu exército para lutar contra nós. Nós os derrotamos, ficamos com as terras deles e as repartimos entre as tribos de Ruben e de Gade e metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpram todas as condições desta aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor, nosso Deus, os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje, para que sejam o seu povo escolhido e para que ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês, que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor, nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra e de prata e de ouro. Portanto, nenhum de vocês, quer sejam homem, mulher, família ou tribo, abandonem o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça esse juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons quanto dos maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com toda a maldição que estão escritas nesse livro, e ninguém lembrará mais dele. O Senhor separará das tribos de Israel e o castigará conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita nesse livro da lei de Deus. No futuro, os seus descendentes e os estrangeiros que virão de países distantes verão os resultados dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantação e nem colheita, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zebuim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão: por que Deus fez isso com esse país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será: Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com esse povo e por isso castigou o país deles com todas as maldades escritas nesse livro. Ele ficou tão irado, tão furioso, que os arrancou da terra onde moravam e
subjugou noutra terra, onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas o que Ele revelou, isso é, a sua lei é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Capítulo 30. Promessas de bênçãos no futuro. Moisés disse ao povo: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor nosso Deus os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os estiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês, e vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar como fez com seus antepassados. Isso Ele fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. A vida ou a morte. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje, mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou, que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Josué fica no lugar de Moisés, Deuteronômio 31. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o rio Jordão. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Deus destruirá aqueles povos como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus, e a terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. Sejam fortes e corajosos. Não se assustem nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará. Depois Moisés chamou Josué
e na presença de todo o povo lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar esse povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você, e não deixará, não abandonará. Não se assuste e nem tenha medo. Leitura da lei. Moisés escreveu essa lei e entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Deus, o Senhor. E Moisés lhes deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante a festa das barracas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor no lugar que ele tiver escolhido. Ali na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam ao Senhor, nosso Deus, e obedeçam fielmente a tudo que a lei manda. Assim, os seus descendentes, que ainda não conheceram a lei de Deus, também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor, nosso Deus, durante todo o tempo em que viverem na terra que fica do outro lado do Rio Jordão e que vai ser do povo de Israel. As últimas ordens dadas a Moisés e a Josué. O Senhor Deus disse a Moisés: está chegando o dia da sua morte. Chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava parada perto da entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão, e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles, e os abandonarei. E por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades que eles dirão: nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia, eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreva essa canção e ensina aos israelitas. Mande que eles a aprendam de cor, pois ela será minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e essa canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e ensinou ao povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Nun. Ele disse: seja forte e corajoso, você comandará o povo na conquista da terra que eu prometi dar a eles, e eu estarei com você. O livro da lei de Deus. Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da lei de Deus, e depois o entregou aos levitas encarregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhes disse: põe este livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor Deus enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Reúna aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades, para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunha contra eles, pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. Tem um pouquinho ainda a canção de Moisés. É verdade, a canção de Moisés. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta, do começo ao fim, essa canção. Aí que a gente vai ler amanhã. Vamos lá, quer falar uma coisa em específico sobre esses capítulos? Eu fiquei... Existe muita gente que às vezes fala para nós, né? Ah, mas Deus já sabe o que vai acontecer. Né? É como se... Tem uma palavra que as pessoas falam, que eu esqueci agora a palavra. Que ele já sabe o que vai acontecer,
mas permite que aconteça. Tem uma palavra que eu esqueci agora. Predestinação? Predestinação. As pessoas falam muito disso, né? Mas a predestinação entra dentro do conceito da salvação. Sim, mas aqui eu quero dizer que é como se se ele já sabe que vai acontecer isso, então, né, lá vai Josué batalhar pela terra, né? Sim. Aí nós voltamos ao que nós falamos ontem, né? No caso da onisciência de Deus, onisciência de Deus. Mas ele diz que já sabia o que o povo está pensando, eu já sei o que esse povo está pensando, eu já sei o que eles estão pensando em fazer quando chegar lá. A gente tem que entrar dentro de um contexto analisando muito pontualmente, porque senão a gente termina pecando contra o texto, no sentido do quê? Vamos lá, então. Lembra em Gênesis 6, quando o Senhor fala assim que arrependeu-se Deus de haver feito o homem, porque viu que o seu coração era mau desde a sua meninice, ou seja, desde o já sabia. Eu não sei se você fez alguma coisa assim, eu me lembro quando eu era pequena, uma vez eu peguei uma lagartixinha assim, sabe? Deus me livre. Aquela lagartixa verde que diz que queima. Eu me lembro que eu queimei a bichinha. Que maldade. Foi. Então, assim, ou seja, eu era criança e já era uma maldade com uma lagartixinha. Quando eu penso nisso hoje, eu fico arrasada. Você queimou mesmo com fogo? Eu queimei, porque quando você encosta nela, ela queima, né? Então eu queria fazer uma experiência. Enfim, coisa de criança, né? Ou mas seja, aonde eu quero chegar? Você não tinha, né, uma coisa que ninguém te ensinou, Ninguém né? me ensinou. Simplesmente tinha essa... Foi. Ser humano, né? Ser humano. E a gente tem essa coisa da ruindade na gente, né? Que é só Deus, só Deus. E aí ele vai e fala assim, olha, avisa para eles que quando eles estiverem lá na terra, achei muito interessante isso aqui no capítulo 31. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando a aliança que eu fiz com eles. Ou seja, eles vão ter tudo o que precisam, vão ficar ricos e vão me abandonar. Ou seja, Deus já sabia que a maldade do coração do homem sempre o leva para longe dele. Deus já sabia disso. É por isso que quando Deus traz a lei, as bênçãos do Monte Gerizim, as maldições do Monte Ebal, é com essa intenção de podar o que há de mal na gente. No sentido do quê? O mal está em todo ser humano? Está. A nossa natureza caída, né? O mal está. Mas aí, como é que eu limito este mal que há em mim? Quando eu me lembro que se eu fizer uma coisa errada, vai ter uma consequência. Eu tenho uma consequência, eu tenho aquela maldição ali me esperando. Então, o que a maldição faz? Isso serve para o dia de hoje. Exato. O que a maldição faz? Ela inibe a maldade. Então, voltamos ao ponto de que Deus estava fazendo exatamente isso para o bem, para o nosso bem. Deus sempre. E a gente cada vez se convence mais, né? Que tudo que ele faz é para o bem do seu povo. E aí entra naquela questão de novo do livre-arbítrio, né? Aqui, ó. No capítulo 30, versículo 15. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E é fato. Por que isso fica claro? Mesmo Deus falando tudo isso, o povo fez o que era bom? Não. Sabe que tinha remanescente? Sim, então, sempre existem os remanescentes. Na verdade, lá na frente vamos ver que Deus fez muita coisa por causa dos remanescentes. Mas onde eu quero chegar aqui? Que mesmo havendo a maldição e mesmo havendo a bênção, nem todos são conduzidos à obediência por almejar a bênção e nem todos fogem da maldição porque não rejeitam a desobediência. Desobedecem mesmo assim. Uau. E uma coisa que é muito interessante é que ele diz aqui, ó, eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, versículo 19, entre a bênção e a maldição. E aí ele fala, por fim, escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem ao Senhor. É como se fosse é como se o pastor Moisés aqui estivesse implorando, por favor, escolham a vida, não escolham a morte. E aí, muitas vezes, como pastor, a gente tem esse sentimento também, na verdade. A gente está vendo, não faz isso. A gente está vendo que a pessoa está indo para o caminho errado. Presta atenção. Não faz isso, por favor, que senão você vai quebrar a cara. Mas a pessoa mesmo assim insiste. Por quê? Porque Deus não tira o livre-arbítrio de ninguém. A escolha sempre será da pessoa. E o que a gente falou quando a gente tratou sobre isso no devocional é
o direito seguido do dever. Eu tenho o direito de fazer a escolha, mas o dever de aceitar a recompensa. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Quase acabando o livro de Deuteronômio, mais 2 capítulos e a gente entra no livro de Josué. Então, até amanhã para Deuteronômio 32 ao 34. Deus abençoe vocês.